Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal, um vídeo hoje um pouco diferente. Eu até nem preparei muito o ambiente aqui, gente, mas eu preferi gravar logo porque eu acho que é um assunto muito bacana. Saiu à tarde, eu estava na rua, inclusive, dando uma navegada no Twitter. Acabei dando de encontro com esse texto e eu achei que era muito importante a gente trazer aqui para o canal para a gente saber também a opinião de vocês, qual a reflexão que esse tipo de texto pode trazer para a gente. O Adriano Imperador, publicou hoje um texto num site que está. O site é o The Players Tribune, que é um site já conhecido fora do Brasil, que ele dá voz a personalidades, as pessoas fazem textos ali mais voltados para o lado humano do esportista, das celebridades. É um texto muito forte que o Adriano escreveu. Na verdade, é uma transcrição de uma entrevista, né, que o Adriano concedeu. E é muito forte, tem vários pontos muito interessantes e que levantam esse lado humano, esse lado gente do artista do futebol, né, do ídolo do futebol, que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender e faz alguns julgamentos, né? Recapitulando rapidinho para a molecada que não conheceu a fundo a história do Adriano, né? Adriano Imperador surgiu no Flamengo muito novo, das categorias de base. Ele subiu muito rápido para o time principal do Flamengo e já se destacou, sempre foi um jogador muito forte fisicamente, muito rápido e fazedor de gols, tinha um chute muito forte com a esquerda, acabou sendo convocado, até uma convocação meio prematura do Emerson Leão na época, que era o técnico da seleção brasileira, e já começou a se destacar. Logo na sequência ele foi vendido para Itália, para a Inter de Milão. A Inter emprestou ele para o Parma para ele pegar uma experiência, só que a ascensão dele foi meteórica. Os primeiros 6 meses dele no Parma foram espetaculares, fazendo gol. E logo a Inter já chamou ele de volta e aí ele se tornou o Adriano Imperador. Se a gente for levantar a média de gols do Adriano, a média não é muito assustadora. Está ali em torno de 0,5 gols por partida. O Adriano fez pouquíssimas partidas na carreira dele, em torno de 430, 420 e poucas partidas. Para um jogador profissional é pouco, né? Se a gente for considerar aí o longo, os anos de carreira médio de um jogador de futebol profissional nos dias de hoje. E uma média de gols também baixa. Só que a carreira do Adriano é cheia de desvios, né? A partir de 2006, 2004, né? Mais precisamente, a carreira do Adriano foi muito cheia de idas e vindas, né? Então, grande parte desses 430 jogos foram de um Adriano bem aquém do que poderia ser o Adriano. Então é difícil da gente analisar os números do Adriano friamente. O Adriano ficou muito marcado, principalmente pela imprensa, né, mundial, num curtíssimo período. Ele até cita na carta, que nessa transcrição, né, de entrevista que ele deu, que foram 9 dias. Né? Foi o intervalo entre a conquista da Copa América em 2004 pela seleção brasileira. O Brasil foi com um time de jovens, não chamou a seleção principal, né, para disputar a Copa América, e a Argentina disputava com a sua seleção principal, e a final foi Brasil e Argentina. A Argentina estava ganhando o jogo até o finalzinho da partida, zombando um pouco, o Tevez tirando onda com a cara dos brasileiros e tal, e no finalzinho da partida o Adriano faz um gol de canhota, é histórico esse gol, acho que todo mundo já viu esse gol, bate de canhota, empata a partida e nos pênaltis o Brasil acaba ganhando. O Adriano cita que esse evento foi o mais feliz da vida dele dentro do futebol, né? Foi o dia mais feliz do Adriano Imperador. 9 dias depois, ele recebe a notícia na Itália do falecimento do pai dele. E a partir daí, a vida do Adriano realmente vira uma história, já era uma história impressionante, mas uma história que a gente já está acostumado a ver na realidade nossa do futebol brasileiro. Né? Garotos pobres que vêm de famílias muito humildes, com muita dificuldade, mas que com força de vontade, com talento, acabam se superando e se tornam grandes jogadores. A gente já está
meio que acostumado a esse enredo de história de um jogador de futebol. Mas a partir dessa notícia do falecimento do pai do Adriano, a vida dele toma um outro ar de cinematográfico. É um enredo muito. É lógico, pessoalmente, o Adriano totalmente sofrido, desesperador. Eu lembro muito bem na época das notícias que chegavam, né, sobre o que aconteceu com o Adriano. Recapitulando rapidinho, de novo, para quem não é da época, né, não acompanhou. Assim que ele ficou sabendo do falecimento do pai dele, ele morava na Itália sozinho, né, a família no Brasil, tinha poucas pessoas lá com ele. Ele enfrentou isso tudo muito sozinho. E ele sofreu muito, foi um baque na vida dele. No texto, na carta, eu vou até mostrar aqui para vocês. Vamos lá, o Adriano cita aqui, né, é transcrito a entrevista dele. Dia 25 de julho de 2004, a final da Copa América contra a Argentina. Todo brasileiro se lembra desse jogo. Ele conta aqui o que eu acabei de relatar, que o Brasil estava perdendo e tal. Foi o dia mais feliz da vida dele. Dia 4 de agosto de 2004. 9 dias depois, eu estava de volta à Europa com a Inter e recebi uma ligação de casa. Eles me disseram que meu pai havia morrido, ataque cardíaco. Eu realmente não queria falar sobre isso, mas vou ter que dizer, depois daquele dia, meu amor pelo futebol nunca mais foi o mesmo. Ele amava futebol, o pai dele, então eu amava futebol. Simples assim, era o meu destino. Quando eu joguei futebol, eu joguei pela minha família. Quando eu marquei para a minha família. Então, quando meu pai morreu, o futebol nunca mais foi o mesmo. E aí, a partir desse ano, de 2004, o Adriano tem várias idas e vindas. Logo na sequência disso aqui, ele começa a ter muitos problemas na Itália, porque ele perdeu totalmente o sentido, né, para ele jogar futebol. Ele assume que começou a beber demais, não tinha vontade de treinar, e que as coisas foram se acumulando até que chegou o ponto que ele foi convocado para a seleção brasileira, ele veio e não voltou mais para a Inter de Milão. E aí nessa época notícias bombavam na imprensa, o Adriano sumiu, o Adriano está envolvido com drogas, envolvido com a criminalidade, está na sua comunidade e tal. Às vezes pipocava fotos do Adriano em rodas de amigos, e foi criado uma cena de que o Adriano tinha largado tudo porque ele era maluco, porque ele era irresponsável, porque como que o cara faz isso, um cara que ídolo, cheio de milhões e do nada joga tudo pro alto. Foi esse cenário que foi desenhado em torno de tudo que aconteceu. E aí o Adriano, nessa carta, nesse texto que foi publicado, ele explica o lado dele. Ele explica o lado humano dele. Por que que tudo aquilo aconteceu e por que que não fazia mais sentido para ele ficar lá, na sua mansão em Milão, com todo o seu poder midiático que ele já tinha, sua influência dentro do mundo do futebol, mas que ele tinha perdido a essência, não era algo que fazia ele feliz mais. E ele quis porque quis voltar para dentro da comunidade dele, para perto da família, e ele explica isso muito bem aqui na carta. E aí, assim, eu acho que é um acontecimento muito importante para a gente começar. Aliás, isso já deveria ter sido feito, principalmente pela imprensa, né? Porque é quem transmite a mensagem, entender um pouco mais o lado humano do jogador de futebol, que é um ídolo, que é uma pessoa pública, que é um cara privilegiado, que quando atinge um certo nível, né, um certo status na carreira, realmente vira uma celebridade, vira uma pessoa totalmente influenciadora, uma pessoa que tem um status que é almejado por muita gente, mas que é uma pessoa que tem seus problemas, que tem suas fraquezas, que tem suas debilidades, e a imprensa não costuma conseguir mostrar isso muito bem. Esse episódio do Adriano foi muito marcante porque era um cara que estava no auge. O Adriano nunca chegou a ser cogitado a ser o melhor do mundo, porque é uma época que ele jogava também que tinha uma concorrência fortíssima.
tinha o Ibra voando na própria Inter, né? Tinha Thierry Henry, tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha o Kaká logo na sequência, então caras que jogaram muito, né? Nedved, tinha muita gente boa, né? Ele nunca chegou a ser cogitado a ser o melhor do mundo, mas era um cara top, era um cara que realmente tinha uma idolatria pela torcida da Inter de Milão, era um cara com status já estabelecido dentro do futebol. Muito provavelmente, aqui é o né, se tudo tivesse corrido bem na vida do Adriano, né, essa catástrofe não tivesse acontecido, o fato do pai dele ter falecido, é quase que a certeza absoluta que o Adriano era o herdeiro da camisa nova da seleção brasileira, né? Logo depois do Ronaldo Fenômeno, ele assumiria esse posto e carregaria até a Copa de 2010, mas não aconteceu. E aí esse fato do Adriano, na época, foi pintado, né, todo esse cenário de que ele era um irresponsável, que ele estava maluco, embriagado, um viciado e tal. E aí o Adriano volta, né? A volta do imperador vem com esse texto, com essa entrevista que é sensacional. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser ler o texto todo. Vale a pena, eu aconselho que vocês leiam, porque é um texto muito bem escrito, é uma entrevista muito boa e que tenta trazer para a gente, que é torcida, que é do lado de cá, né, do lado de fora das quatro linhas, para tentar entender melhor o lado humano do jogador de futebol, mesmo que ele seja uma grande estrela. Tem um momento do texto que ele diz que não fazia sentido para ele aquilo porque não fazia mais sentido para a família dele. É muito íntimo, né? Não dá para a gente opinar sobre isso. E a imprensa opinou muito na época, bateu muito no Adriano. Tem uma parte do texto aqui, que na verdade é o início do texto, que é muito forte. Que o Adriano diz assim: eles disseram que eu tinha sumido. Adriano larga milhões, Adriano está drogado, Adriano sumiu das favelas. Você sabe quantas. Ele pergunta, né? Você sabe quantas vezes eu vi essas manchetes? Caramba! Bom, aqui estou eu, sorrindo bem na sua frente. Ou seja, era o que ele queria, né? Se ele está bem hoje e ele demonstra que ele tomou uma atitude totalmente pensada, totalmente responsável e que aquele cenário que foi criado foi só uma criação realmente. E aí ele vai e fala: você quer saber a verdade? Direto de mim, sem caô? Então puxa a cadeira, cara, porque o Adriano tem uma história para você. E aí começa o texto, é um texto sensacional que mostra um pouco também de um certo preconceito que a gente, certo não, né, de um preconceito que a gente tem sobre o que são as comunidades, o que é a favela, né? Ele fala que tem até um texto em destaque que quando ele lembra da infância dele, ele não lembra dos perigos da comunidade, da favela, ele lembra de uma infância feliz, que ele ficava rodeado de amigos, da família, brincava e tal. E a gente sempre costuma associar a favela, as comunidades ao lado ruim, né? Como se não tivesse lados ruins em outros ambientes. Mas é um texto sensacional, tem um relato da história da avó dele, que o acompanhou desde sempre, nos sacrifícios que a família tinha que fazer para ele conseguir jogar futebol. Então, é um texto sensacional, a parte da avó dele é emocionante. E no final de tudo, assim, o que fica para a gente, que eu acho que é bom, que pode servir, né, de inspiração para a gente, eu acho que a gente tem que tentar começar a entender o jogador de futebol, né, e as pessoas que estão envolvidas no futebol como pessoas, como seres humanos que fazem escolhas, que erram, que acertam, mas que cada um tem a sua verdade, tem a sua realidade, tem as suas influências e é preciso que a gente respeite isso. A gente está muito acostumado com a história do garoto pobre, de dificuldades, que conseguiu, através de seu talento, chegar ao sucesso. Mas não é menos louvável, não é menos real que esse cara que conseguiu sucesso, em determinado momento, escolha largar tudo, porque para ele não faz mais sentido e é o que vai fazer dele uma pessoa mais feliz. Foi justamente essa escolha que o Adriano fez, que na época eu me lembro muito bem, não foi nem um pouco
respeitada pela imprensa e pelo mundo do futebol. Poucas pessoas, aparentemente, ele cita inclusive o presidente da Internacional de Milão, foi um cara que apoiou o Adriano nas decisões dele, que ele tem muito respeito por ele por causa disso. Foram poucas as pessoas que conseguiram entender isso, talvez as que estivessem mais próximas dele, né? Mas a imprensa no geral, a torcida no geral, meio que pintou um cenário de irresponsabilidade, vagabundice, até de criminalidade em alguns textos. E é isso, fica aí a história. O Adriano volta e volta com um texto bombástico, uma reflexão mais do que necessária. Talvez agora a gente comece a aprender a respeitar a realidade de cada um. É isso que, aliás, se vocês lembram de alguma outra história, né, parecida com essa, comenta aqui embaixo, deixa os comentários aqui de quem vocês lembram de uma história tão cinematográfica, tão espetacular como essa do Adriano. É lógico, com seus sofrimentos, com as suas tristezas, com as suas glórias também, e com essa decisão que na época abalou o mundo do futebol. É isso, pessoal. Não esquece também de se inscrever. Esse vídeo hoje foi um pouco diferente, mas eu acho que era necessário a gente falar sobre isso. Adriano é um grande personagem do futebol, é um grande personagem da história do futebol brasileiro e mundial. É isso. Um abraço para todo mundo. Dá like aqui no vídeo se você está até aqui. Acho que é porque a conversa foi legal. E outra coisa, já que você está aqui, gostou do vídeo, achou interessante, vamos tornar essa relação mais estreita. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Um abraço para todo mundo, bom futebol. Se o pitaco é meu, O pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena.